Você já imaginou uma cidade militar gigantesca, onde centenas de mísseis balísticos intercontinentais são armazenados com precisão milimétrica, a centenas de metros abaixo da superfície da Terra? Este é um cenário que parece saído da ficção, mas é uma realidade impressionante da engenharia tática e estratégica moderna. Bem-vindos a mais um episódio fascinante do canal Mistérios da Ciência. Eu sou a Nova, sou analista científica, e hoje vamos desvendar um enigma monumental no mundo bélico atual. Frequentemente, vivemos na ilusão de que a tecnologia de ponta pode destruir qualquer obstáculo, mas a ciência nos mostra uma verdade diferente. Muitos acreditam cegamente que as armas de bilhões de dólares possuem um poder de penetração absoluto. No entanto, e se eu disser que uma ogiva colossal pode ser completamente anulada por uma simples formação rochosa natural? Parece um absurdo, mas os princípios da física pura e da geologia estrutural provam exatamente o oposto. Nas escarpadas montanhas do Irã, existe uma fronteira matemática impenetrável que desafia qualquer tecnologia militar. Os dados científicos revelam que as bombas antibunker americanas mais mortais, pesando impressionantes 30 mil libras, tornam-se virtualmente inúteis contra a arquitetura formidável destas montanhas maciças. Isto não é apenas uma teoria audaciosa. É o resultado direto de cálculos baseados nas leis fundamentais da termodinâmica e da mecânica clássica. Eles construíram uma fortaleza subterrânea que não está sob solo comum, mas abrigada sob centenas de metros de granito sólido, criando um verdadeiro escudo impenetrável contra ataques. Neste documentário científico aprofundado, vamos dissecar os segredos da engenharia geológica e da física cinética que transformam esta base de mísseis em um refúgio à prova do apocalipse. Preparem-se para uma jornada ao centro da Terra, onde túneis em zigue-zague e máquinas titânicas redefinem as regras da guerra assimétrica. Vamos iniciar nossa análise dissecando a anatomia do próprio agente destruidor, a bomba GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Trata-se de um monstro cilíndrico de aço com 6 metros de comprimento, meticulosamente projetado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos com um único propósito: perfurar profundamente a crosta terrestre. O peso total deste projétil colossal atinge espantosas 13,6 toneladas. Para colocar isso em uma perspectiva mais clara, essa massa é equivalente ao peso combinado de 3 elefantes adultos concentrado em um único cilindro metálico. Este peso extremo é o primeiro elemento crucial da sua equação de destruição. Esta massa formidável é lançada a partir de bombardeiros furtivos B-2, voando em altitudes estratosféricas. O objetivo desta manobra é maximizar o tempo de queda livre, permitindo que a aceleração da gravidade terrestre multiplique exponencialmente a força do impacto, transformando energia potencial em energia cinética pura, o verdadeiro segredo da capacidade de penetração da GBU. 57 reside no material da sua carcaça protetora. Mais de 80% do peso total desta arma corresponde a um invólucro de liga de aço super espessa, projetado especificamente para não se desintegrar ao atingir a superfície da Terra em velocidades supersônicas extremas. A bomba baseia-se num princípio elementar da física. Durante a queda livre, a energia potencial gravitacional é convertida em uma quantidade massiva de energia cinética. Quanto mais tempo ela cai, maior a sua velocidade terminal e, consequentemente, maior o momento linear que carrega consigo até o instante crítico da colisão. O design hidrodinâmico, com o seu nariz cônico afiado, serve para minimizar a resistência aerodinâmica e concentrar toda a energia cinética num ponto de área minúscula. Segundo a física, uma força imensa dividida por uma área minúscula resulta em uma pressão extrema, capaz de romper quase qualquer material na superfície. Em condições ideais, ao atingir solo macio ou instalações de concreto armado convencional, a arma pode penetrar até 60 metros de profundidade. Somente após atingir esse ponto, um fusível de retardo eletrônico incrivelmente complexo aciona a detonação da carga principal, maximizando o dano estrutural interno do alvo. Este fusível inteligente, embutido na cauda do projétil, calcula continuamente a desaceleração através de acelerômetros precisos. Ele é programado para acionar o detonador apenas quando detecta que o movimento cessou completamente ou que a bomba penetrou numa cavidade vazia.
garantindo que a explosão ocorra no coração do bunker. A combinação letal de massa colossal, velocidade terminal extrema, carcaça de liga endurecida e fusível inteligente faz desta arma o artefato tático não nuclear mais temido. Teoricamente, nenhuma estrutura humana de superfície pode resistir a este impacto. Mas notem bem a ressalva: estruturas construídas por mãos humanas. É aqui que encontramos o ponto cego da soberba tecnológica militar. Quando esta arma cinética se depara com formações geológicas antigas e maciças, as leis da física começam a operar de uma forma totalmente diferente. A natureza possui as suas próprias defesas, moldadas ao longo de milhões de anos de intensa atividade tectônica. A terceira lei de Newton nos lembra que toda ação provoca uma reação de igual intensidade e direção oposta. Quando os cálculos perfeitos de penetração feitos em laboratório enfrentam a realidade brutal do granito maciço, toda a teoria desmorona. Vamos entrar na segunda fase, as limitações absolutas da física cinética de impacto. A equação fundamental da energia cinética é simples: metade da massa multiplicada pelo quadrado da velocidade. Esta é a regra de ouro que dita o potencial destrutivo. Contudo, há uma variável crítica que limita tudo: a natureza do material alvo. Contra a areia, a bomba desliza como uma faca quente cortando um bloco de manteiga macia. Mas o cenário sofre uma reviravolta drástica quando o alvo é uma rocha ígnea densa. Rochas ígneas possuem uma estrutura cristalina incrivelmente compacta, sem espaços vazios para o material se deslocar. Quando o nariz da arma atinge essa superfície implacável, a energia cinética não consegue afastar o material rochoso do caminho. Como resultado direto, toda essa gigantesca energia cinética reflete-se e volta para a própria estrutura da bomba. Em uma fração de milissegundo, cria-se uma onda de choque interna devastadora. As leis de tensão e deformação testam a liga de aço até o seu limite físico absoluto, gerando um estresse mecânico interno insuportável. Se a desaceleração for excessivamente abrupta devido à resistência da pedra, a integridade estrutural falha catastroficamente. Em testes balísticos reais, projéteis disparados em alta velocidade contra granito frequentemente se estilhaçam em fragmentos metálicos ou amassam-se completamente, como uma lata de refrigerante esmagada. É por esta razão primária que os engenheiros militares não podem simplesmente aumentar a velocidade de queda indefinidamente. Existe um limite físico claro: quanto maior a velocidade ao colidir com uma rocha dura, maior será a força de choque destrutiva que a própria arma sofrerá, destruindo-se antes mesmo de perfurar a superfície. Além do colapso estrutural, os componentes eletrônicos do fusível inteligente na cauda são extremamente vulneráveis a este choque gravitacional extremo. Se a desaceleração ultrapassar milhares de força G em menos de um segundo, os microchips são pulverizados, transformando a arma mais temida do mundo num pedaço de sucata inútil. A solução arquitetônica para deter essa ameaça cinética é surpreendentemente elegante. Basta fornecer ao alvo um escudo com densidade superior à do solo comum e espessura suficiente para forçar o projétil a gastar toda a sua energia cinética apenas para escavar os primeiros metros de rocha, anulando completamente o seu poder de fogo. Mesmo na hipótese remota de a arma manter a sua integridade e detonar numa profundidade rasa, a física do maciço rochoso entra em ação. A energia da explosão sempre procura o caminho de menor resistência. Dentro da rocha sólida, a rota mais fácil para a pressão escapar é refletir-se de volta pelo próprio buraco de entrada criado. Esta compreensão profunda das limitações da física cinética é a base de defesa assimétrica iraniana. Eles perceberam que não precisam interceptar a ogiva no ar com sistemas antimísseis caríssimos. Basta permitir que o próprio planeta Terra e as leis da termodinâmica realizem a tarefa defensiva. Vamos explorar a geologia de Zagros. A localização geográfica do Irã oferece uma vantagem tática natural sem paralelo. A cordilheira de Zagros estende-se por 1.500 quilômetros, formando uma barreira colossal de pedra que protege o interior do país. Estas não são meras colinas de terra, mas sim muralhas geológicas forjadas por forças titânicas do nosso planeta. Sob o ponto de vista geológico, Zagros formou-se a partir de uma colisão tectônica ancestral entre as placas arábica e eurasiática.
Durante milhões de anos, a pressão esmagadora comprimiu camadas de calcário e rochas ígneas até atingirem um nível de densidade extraordinário, transformando a montanha numa armadura impenetrável. Para termos uma base de comparação científica precisa, o solo comum possui uma massa específica em torno de 1,5 gramas por centímetro cúbico. O concreto armado militar mais resistente chega a 2,4. No entanto, o granito e as rochas metamórficas nas profundezas de Zagros excedem amplamente estes valores. Esta altíssima densidade gera o que a mecânica das rochas define como resistência à compressão simples, um parâmetro incrivelmente elevado neste local. A rocha pode suportar pressões de centenas de megapascais antes de apresentar qualquer fratura. Estruturalmente, a montanha é ordens de grandeza mais forte que qualquer bunker humano. Quando os engenheiros decidiram estabelecer a sua base de mísseis, não precisaram derramar volumes colossais de concreto protetor. A própria natureza já havia forjado um escudo de blindagem com centenas de metros de espessura. A tarefa resumiu-se a escavar o interior e aproveitar a integridade estrutural inerente à formação rochosa. Outra vantagem geológica crucial é a estrutura estratificada característica de montanhas dobradas. Zagros é composta por camadas alternadas de rochas duras e macias, resultantes de eras de dobramentos tectônicos. Esta configuração atua exatamente como a blindagem composta dos tanques de guerra modernos, dissipando a energia cinética. Quando um projétil de alta energia tenta penetrar nesta formação estratificada, o diferencial de densidade entre as camadas submete o nariz da arma a intensas forças de cisalhamento lateral. Essa simetria de forças obriga a trajetória da arma a desviar-se da sua linha reta vertical original, inclinando-a perigosamente para os lados. Este fenômeno físico é conhecido como deflexão balística. Quanto mais fundo o projétil tenta avançar, maior a probabilidade de ser forçado a adotar uma trajetória horizontal. O ângulo das camadas rochosas drena todo o momento vertical, até que a energia cinética se dissipe por completo e a arma fique encravada na rocha, inofensiva. Adicionalmente, a montanha abriga uma intrincada rede de falhas microscópicas e cavidades naturais, que funcionam como amortecedores hidromecânicos. Se ocorrer uma explosão massiva na superfície, as ondas sísmicas geradas são fragmentadas e dispersas em múltiplas direções por esta rede, impedindo que atinjam o núcleo da instalação. Ao capitalizar sobre este escudo geológico milenar, a topografia natural foi transformada no principal componente de defesa estratégica. Nenhuma engenharia humana poderia conceber uma estrutura protetora mais eficiente e maciça do que aquela forjada pela própria Terra. Vamos agora entrar na quarta fase, a genialidade arquitetônica interna. Possuir um teto de granito com centenas de metros de espessura não é por si só garantia de sobrevivência total. A ameaça mais insidiosa das armas penetrantes não é a bola de fogo, mas a onda de choque atmosférica. Em espaços confinados subterrâneos, a explosão gera um fenômeno letal, conhecido na física de fluidos como efeito de canalização. Essa onda de pressão extrema não pode se expandir esfericamente como ocorreria ao ar livre. Em vez disso, é comprimida e forçada a viajar linearmente pelos corredores, destruindo equipamentos vitais e estruturas internas ao longo do seu caminho. Para anular esta física mortal, os corredores principais nunca são desenhados em linha reta. Os arquitetos militares conceberam toda a rede de acesso como um labirinto complexo, com ângulos agudos e quebrados, formando um padrão em zigue-zague extremo que muda de direção abruptamente a cada poucas dezenas de metros. Este design aparentemente caótico possui funções termodinâmicas e acústicas altamente específicas e calculadas. Sempre que a onda de choque supersônica colide perpendicularmente com a parede de rocha sólida em uma curva acentuada, ocorre uma drástica dissipação. Grande parte da energia cinética é refletida de volta. Outra porção significativa é absorvida pela estrutura cristalina da parede, e apenas uma fração minúscula consegue contornar a esquina. Este elegante processo de enfraquecimento energético é cientificamente categorizado como atenuação por impedância acústica. Ao forçar a onda explosiva a ricochetear sucessivamente pelos múltiplos ângulos do labirinto, a pressão letal decai exponencialmente.
Após 3 ou 4 curvas fechadas, a onda mortal torna-se apenas uma forte rajada de vento. Complementando este design defensivo passivo, os engenheiros incorporaram câmaras de expansão em pontos estratégicos de inflexão. Estes são espaços vazios em becos sem saída, projetados meticulosamente para capturar e aprisionar a pressão residual, impedindo que ela rebata de volta para o corredor principal que leva ao centro de comando. Esse sistema de sobrevivência integral é reforçado por portas anti-explosão maciças, forjadas em aço composto espesso. Posicionadas em gargalos táticos entre os segmentos em zigue-zague, estas barreiras hidráulicas selam-se hermeticamente em milissegundos assim que sensores barométricos detectam variações anômalas na pressão atmosférica. O perfil arquitetônico destas portas não é plano, mas sim estruturalmente convexo, projetando-se em direção à origem potencial da explosão. Esta curvatura convexa é fundamental na mecânica dos sólidos para distribuir a tremenda carga de choque de maneira uniforme pelos batentes reforçados profundamente ancorados nas paredes de granito maciço. Esta topologia labiríntica neutraliza explosões e converte a infiltração de forças especiais num pesadelo tático sem solução. Cada curva do corredor atua como um ponto cego natural de emboscada, criando campos de tiro assimétricos onde os defensores possuem cobertura absoluta, enquanto os invasores ficam expostos num funil fatal. Mesmo que o mapeamento por satélite identifique a entrada principal, o layout interno em zigue-zague permanece invisível do espaço. Lançar um míssil de cruzeiro pela boca do túnel causaria danos apenas nos primeiros metros, esgotando a sua energia muito antes de alcançar os setores vitais da cidade subterrânea, protegidos pela geometria. Isto comprova empiricamente que a defesa suprema nem sempre requer escudos de força dignos de ficção científica. Frequentemente, a aplicação rigorosa da mecânica dos fluidos e o design de geometria espacial astuta são suficientes para aniquilar o potencial destrutivo de armas multibilionárias, concebidas nos laboratórios mais avançados. Ao fundir a impenetrabilidade geológica com a engenharia de atenuação de choque, esta instalação transmuta-se num organismo arquitetônico capaz de absorver, dissipar e neutralizar qualquer agressão cinética externa. Chegamos agora à quinta fase, o ápice da invulnerabilidade estratégica desta fortaleza, a sua profundidade extrema. Todas as camadas de proteção delineadas até aqui são meros complementos. O fator primordial que confere imunidade absoluta a esta cidade de mísseis contra bombas anti-bunker é a profundidade abissal em que foi escavada. Com base na análise rigorosa de dados de satélite, o núcleo operacional repousa sob 500 metros de rocha pura. Pausaremos por um instante para internalizar esta magnitude. 500 metros de granito contínuo equivalem a enterrar um arranha-céu do porte do Burj Khalifa inteiramente na rocha sólida. Recapitulando as especificações da superbomba GBU-57, a sua penetração máxima teórica atinge apenas 60 metros, e isso sob condições ideais de solo. O alvo encontra-se a 500 metros de profundidade. Trata-se de uma discrepância matemática fatal e intransponível. Sob as leis imutáveis da física clássica, a arma americana torna-se categoricamente irrelevante. Mesmo a aplicação da tática de bombardeio em tapete, com múltiplas ogivas no mesmo ponto, fracassaria miseravelmente. O colapso da ilusão de supremacia balística cristaliza-se nesta visualização. Uma GBU-57 atinge a montanha a velocidades hipersônicas. O atrito gera plasma, a rocha estilhaça-se superficialmente. Contudo, aos 60 metros, a energia exaure-se totalmente. Ocorre uma detonação monumental, criando uma cratera inexpressiva no topo de Zagros. Enquanto isso, a impressionantes 440 metros abaixo do epicentro superficial da explosão, o complexo militar prossegue as suas operações num silêncio inabalável. Os delicados sistemas de giroscópios dos mísseis sequer registram vibrações sísmicas da arma convencional mais letal do mundo explodindo muito acima deles. A montanha absorve e dissipa absolutamente tudo. A única via teoricamente viável para comprometer uma instalação nessas profundezas abissais envolveria o emprego de armas nucleares de penetração subterrânea. Artefatos termonucleares projetados para vaporizar gigatoneladas de rocha e induzir abalos sísmicos artificiais devastadores.
Entretanto, o uso de ogivas nucleares táticas acarreta ramificações geopolíticas e ambientais apocalípticas, desencadeando contaminação radioativa continental e o risco iminente de uma escalada global incontrolável. Por conseguinte, a opção nuclear permanece um tabu absoluto, virtualmente descartada nos conflitos convencionais modernos. Ao posicionar as suas infraestruturas vitais muito além dos limites físicos das armas convencionais, o Irã alcançou um estado definido pelos analistas como invulnerabilidade estratégica. Eles impuseram uma realidade inegável aos seus adversários. Ataques aéreos convencionais, independentemente da sofisticação, são esforços fúteis. Esta profundidade extrema transcende a noção de um mero esconderijo passivo. É uma declaração científica contundente de que a massa monumental e a densidade colossal do nosso planeta invariavelmente prevalecerão sobre a velocidade e a massa de qualquer projétil metálico forjado pela humanidade. É a vitória da geologia sobre a balística. A sexta fase da nossa análise introduz um paradoxo logístico formidável. Se este complexo encontra-se tão profundamente sepultado e isolado na rocha, como é possível sustentar milhares de operadores e manter dezenas de mísseis balísticos intercontinentais ativos por meses sem qualquer suprimento externo? A resposta é revolucionária. O desafio supremo da engenharia subterrânea de longa duração não reside no aprovisionamento de víveres ou água potável, mas sim na gestão crítica do oxigênio e na extração de gases tóxicos. A instalação é equipada com um sistema autônomo de ventilação de escala industrial, que capta ar da superfície através de microcanais camuflados. Este aparelho respiratório mecânico é rigorosamente integrado com matrizes de filtragem de grau militar para defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Caso os sensores externos detectem a presença de toxinas ou radiação, válvulas de titânio fecham-se instantaneamente, selando o complexo do mundo exterior contaminado. Neste cenário de isolamento total, a cidade subterrânea transita automaticamente para enormes reservatórios criogênicos de oxigênio líquido puro, garantindo uma atmosfera respirável por períodos prolongados. Para a mobilidade interna, a base dispõe de uma extensa malha ferroviária subterrânea totalmente eletrificada e de alta capacidade. Este sistema de transporte sobre trilhos foi projetado com um propósito singular: deslocar mísseis balísticos gigantescos, pesando dezenas de toneladas, dos profundos arsenais de armazenamento até aos silos de lançamento verticais ocultos, estrategicamente posicionados em cotas mais próximas da superfície da montanha. A utilização exclusiva de locomotivas com tração elétrica é uma necessidade termodinâmica inegociável. Motores a combustão interna convencionais emitiriam monóxido de carbono letal num ambiente confinado e consumiriam rapidamente a preciosa reserva de oxigênio. A energia elétrica limpa assegura a viabilidade da atmosfera interna. Além disso, a infraestrutura ferroviária confere uma dinâmica de lançamento altamente móvel e imprevisível. Os mísseis não permanecem estáticos em alvos fixos vulneráveis. Eles deslocam-se incessantemente pelo labirinto de rocha, executando um jogo de esconde-esconde em escala industrial contra a vigilância orbital adversária. Quando a ordem de disparo é emitida, o míssil é alçado ao posto de lançamento, acionado, e o trem retrai-se imediatamente para as profundezas protetoras. Os silos empregam coberturas hidráulicas de camuflagem mimetizadas. Estas tampas são compostas por lajes de rocha nativa, integrando-se perfeitamente à topografia acidentada externa. No momento do lançamento, a colossal rocha de cobertura desliza lateralmente por escassos minutos, libera a arma estratégica e sela-se novamente, não deixando qualquer assinatura visual duradoura para o reconhecimento por satélite. Para o fornecimento de energia, a base é totalmente independente da rede elétrica civil da superfície. A infraestrutura de superfície é altamente suscetível a ataques de pulso eletromagnético. Para mitigar isso, o complexo abriga os seus próprios geradores elétricos autônomos nas entranhas da montanha. É provável a utilização de reatores térmicos ou micro-usinas hidrelétricas, capitalizando sobre os fluxos aquíferos ocultos de Zagros. O gerenciamento da exaustão termodinâmica dos foguetes durante a ignição é tratado com precisão matemática.
Dutos de evacuação de gases específicos foram escavados para canalizar jatos propulsores de milhares de graus Celsius e pressões extremas para fora da montanha através de rotas seguras, prevenindo a incineração interna da base. A sinergia perfeita entre ventilação de circuito fechado, mobilidade ferroviária, camuflagem hidráulica e autonomia energética converte um maciço rochoso inerte num autêntico ecossistema militar cibernético. Um organismo capaz de desferir ataques retaliatórios devastadores a qualquer instante, sem nunca expor a sua face na superfície. Adentramos agora na sétima e última fase, enfrentando a questão mais intrigante. Como uma nação sujeita a rigorosos embargos econômicos conseguiu escavar milhões de metros cúbicos de granito ultrarresistente num intervalo de tempo tão comprimido? A resposta surpreendente reside nas máquinas perfuradoras de túneis chinesas. Métodos de escavação arcaicos baseados em explosivos convencionais são lentos, comprometem a integridade estrutural da abóbada rochosa e geram assinaturas sísmicas facilmente rastreáveis pela inteligência global. Era imperativa uma solução de escavação que combinasse velocidade, furtividade acústica e precisão geométrica milimétrica. É neste ponto que a tecnologia civil desempenha um papel fulcral na engenharia militar. Por meio de complexas redes de comércio, o Irã obteve acesso às colossais Tunnel Boring Machines fabricadas por corporações de infraestrutura chinesas, equipamentos originalmente concebidos para a construção civil de metrôs e aquedutos transmontanos. Estas TBMs são o ápice da engenharia civil contemporânea. Imagine uma fábrica siderúrgica móvel com a forma de um cilindro contínuo, ultrapassando 100 metros de comprimento. A sua vanguarda é armada com um disco de corte titânico incrustado com carboneto de tungstênio, um dos compostos sintéticos mais rígidos conhecidos na ciência. O disco rotaciona de forma constante e silenciosa, pulverizando o granito milímetro a milímetro, sem induzir microfraturas indesejadas na montanha. O triunfo tecnológico destas máquinas é a sua capacidade de executar 3 operações pesadas simultaneamente, em um único movimento de avanço contínuo pelo coração da rocha maciça. Enquanto perfura a face rochosa à frente, a máquina extrai os detritos através de um sistema de esteiras transportadoras internas e, simultaneamente, instala anéis de concreto armado de alta densidade no perímetro do túnel recém-escavado. Esta automação extrema acelera a construção exponencialmente, minimizando a necessidade de mão de obra. O resultado é um corredor cilíndrico perfeitamente liso e estruturalmente imaculado. A forma cilíndrica oferece uma distribuição de carga isotrópica infinitamente superior aos túneis retangulares convencionais. A adaptação de maquinário civil pesado chinês para fins militares estratégicos ilustra uma mudança de paradigma fascinante. A fronteira divisória entre tecnologia civil e militar dissolve-se rapidamente. Um equipamento concebido para o transporte público metropolitano é facilmente reconfigurado para erigir a mais impenetrável fortaleza do juízo final. Com frotas destas máquinas operando ininterruptamente, a rede subterrânea expande-se de forma invisível. A conclusão desta extensa análise científica revela uma lição magistral sobre a guerra assimétrica. A supremacia bélica não se resume à posse das maiores ogivas ou dos bombardeiros mais furtivos. A verdadeira invencibilidade reside na compreensão profunda da física de materiais, da geologia e na instrumentalização das forças naturais. A bomba GBU 57 pode representar o pináculo da engenharia cinética moderna, aterradora nos cálculos de laboratório. Contudo, quando confrontada com a profundidade abissal, a densidade inabalável do granito ancestral e a termodinâmica dos túneis em zigue-zague, as leis imutáveis da natureza declaram a sua derrota antes mesmo do lançamento. Com a proliferação dessas arquiteturas subterrâneas, estaríamos testemunhando o crepúsculo da hegemonia aérea convencional? O futuro dos conflitos deslocar-se para as profundezas escuras da crosta terrestre? Compartilhem as suas teses nos comentários. Se esta análise científica expandiu a sua perspectiva, inscrevam-se no Mistérios da Ciência. Eu sou a Nova e até a próxima descoberta.